Eu tô rindo aqui das mensagens no grupo de membros, do Twitter, e já adianto logo que não é fake news, tá? O Fluminense está acertando o retorno do atacante Johnny Gonzalez, já praticamente tudo certo, os últimos detalhes aí sendo resolvidos, para que Johnny Gonzalez volte a vestir a camisa do Fluminense. É um homem de lado que foi buscado aí como opção para ser uma opção de elenco após a negociação com o Cleison não ter dado certo. Eu vou trazer os detalhes sobre isso e também sobre mais informações sobre a situação do Marlon. Eu consegui mais algumas informações, vou atualizar aqui para vocês. E também uma outra notícia muito importante, que é a Liga Forte Futebol. Já assinou definitivamente o acordo com investidores para vender 20% dos direitos da futura liga, dos direitos de transmissão. E o Fluminense, assim como os demais clubes vão receber uma bolada milionária nos próximos dias. Vou trazer aqui todas as informações para vocês. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito. Aquela coisa de sempre, não se esqueça, por favor, muito importante. Estou aqui hoje, eu não consegui almoçar até agora para vocês terem uma noção. Trabalhei ontem até de madrugada, acordei e eu não consegui até agora almoçar. Mas vamos que vamos. Vamos de informação que é a mais importante, que eu sei que vocês querem. Deixe só aqui o seu clique, vou deixar na descrição do vídeo o link da Mais Ágil para você que não conhece a Mais Ágil, é uma empresa que ajuda a você antecipar o dinheiro preso que está lá no seu saldo no fundo de garantia, no FGTS, tem uma grana lá retida, você quer antecipar essa grana para fazer algum tipo de investimento, para quitar alguma dívida, enfim, seja lá o que você quiser fazer, para fazer uma viagem também, não importa o destino do dinheiro, o que importa é que a Mais Ágil te ajuda a antecipar essa grana e você recebe nas suas mãos rapidinho. É só entrar em contato aqui no link que está na descrição do vídeo e você vai concorrer também a uma camisa oficial do Fluminense. Em breve vou anunciar aqui a data para vocês, fechado? Pois é, senhoras e senhores, não é pegadinha. O Fluminense está acertando o retorno, acertou já praticamente o retorno do Johnny Gonzalez, atacante que passou pelo Fluminense em 2019, a gente lembra bem, aliás, em 2019, olhando aqui no site o Gol, ele fez 62 partidas, foi o melhor momento da carreira dele desde então, porque depois ele sai, vai para o Corinthians, vai mal, primeiro ele negociaram com o Benfica, não joga lá, aí depois é emprestado pelo Corinthians, vai mal, pro Los Angeles Galaxy, Ceará, também fez alguns jogos lá, mas esteve longe de brilhar. E aí no Deportivo Cali ele foi um pouquinho melhor. Fez 32 jogos, com 2 gols, 4 assistências, conquistou lá um título colombiano também pelo Deportivo Cali. E aí, recentemente, ele estava no Portimonense, fez poucos jogos, 16 gols e não marcou nenhum gol. Esse é o Johnny Gonzalez. Já tem uma galera falando que saiu daqui falando mal do Fluminense, porque quando ele estava lá no Ceará, ele falou que o salário de janeiro ele foi receber só em julho. Bom, naquela época falar disso não era nenhum absurdo, convenhamos, né? Era a realidade. Mas eu acho que o que a gente tem que discutir aqui, o Johnny Gonzalez não é nenhum jogador velho, né? Ele tem 28 anos, não é um cara velho. Agora, em 2023, depois do que ele fez da carreira dele até então, acreditar que o Johnny Gonzalez pode ser um bom reforço é pesado. E eu entendo o torcedor, eu entendo vocês que estão aí reclamando, chiando bastante, porque o Fluminense precisa de uma opção de lado, né? E uma opção de preferência de qualidade. O Johnny Gonzalez é um jogador de muita força, mas de pouco raciocínio com a bola, né? De uma certa dificuldade com a bola. Mas assim, muita gente nutre uma simpatia por ele e ele foi importante naquele momento em 2019. Assim, foi uma passagem importante dele pelo Fluminense, não há como negar. E ele trabalhou com o Fernando Diniz. Trabalhou com essa comissão técnica, conhece muito bem esse jogador. E o Diniz acredita que ele pode ser importante. Aí vai ter que discutir a questão física, como que ele chega para esse desafio, para que realmente ele tem condições de jogar em alto nível. Tem uma série de coisas aí. A questão também é que o Léo Fernandes, ele tá chegando para... Ele é um meia de criação, ele é um camisa 10, mas é um camisa 10 que cai pelos lados. Então é um jogador que vai chegar e vai brigar por uma vaga ali, naturalmente, com o Keno. Eventualmente pode ser uma opção ao Ganso. Mas é um jogador que também cai pelos lados. E é um jogador rápido. Então o Johnny ele chega para compor esse elenco, para ser mais uma opção.
E não chega, não é um jogador que vai chegar para ser titular. Então, não sei, assim, comparação ao Cleison, por exemplo, que estava vindo. Será que o Johnny é pior que o Cleison? É no mesmo nível? Eu falei para vocês outra vez, assim, o Fluminense ele ia buscar no mercado jogadores desse tipo, jogadores que estão livres, chegariam de graça. Ele está livre no mercado e vai chegar de graça. Já está tudo certo para ele voltar. Em breve vai estar aí, pelo que eu consegui apurar. Então é um jogador desse tipo, um jogador que não é top, que não chega sem nenhum custo, com salário mais baixo, para composição de elenco. Não é um jogador que chega para ser titular. E aí, além disso, deve chegar mais um meio de campo. O zagueiro, eu vou falar mais sobre a zaga agora que eu vou falar do Marlon, é mais uma opção de zaga. E aí o Fluminense tende a fechar o seu elenco para o restante da temporada. Então é isso. O que eu posso passar para vocês neste momento é que o Johnny Gonzalez está retornando ao Fluminense. A minha opinião sobre essa contratação, sobre o que eu acho dela, agora, em 2023, acho uma contratação ruim, uma contratação fraca de um jogador que depois saiu aqui do Fluminense. Teve um bom momento na Colômbia, mas ele acabou fracassando em todas as passagens. Então acho que vai acrescentar pouco, porém, quando a gente olha para o elenco, jogadores com essas características, a gente também não tem. Só que não adianta também trazer um cara que não vai acrescentar. Eu não gosto de ficar falando muito de jogador antes do jogador chegar. Vamos esperar para ver, ele já trabalhou com o Diniz conhece bem ele, e ver como é que ele vai desempenhar aqui. É o que nos resta, né? E aí, sobre a zaga, vamos lá. Apurei mais informações aqui sobre o Marlon. Basicamente, galera, houve uma consulta do Fluminense para saber sobre essa possibilidade. E aí, o que pega mais é a questão financeira. O salário do Marlon é muito alto. Negócio de mais de 1 milhão, tá? Bruto, se a gente for converter, supera essa casa. Então, para abrir qualquer negociação, ele teria que aceitar vir jogar no Fluminense por menos. Agora, é um jogador que tem mercado e que tem ofertas de clubes europeus e até outros clubes brasileiros chegaram a procurar o Marlon, a tentar a contratação do Marlon. Então, ele é mais na linha, inclusive, de um jogador que foi também sondado por muitos clubes aqui do Brasil, que foi o Balbuena. O Fluminense chegou a verificar essa possibilidade, mas também tem um salário muito alto. Então, para a gente, para se abrir uma negociação, depende muito mais do Marlon agora do que qualquer coisa. Esse salário o Fluminense não tem como pagar. Para vir jogar no Fluminense, ele teria que aceitar vir por muito menos. Menos da metade, eu acho. Então, por isso, eu creio que é uma negociação bem difícil de acontecer. Eu acho mais crível o Antônio Carlos, que está negociando lá no Orlando City, e se conseguir a liberação, vai chegar. Pode chegar os dois? Até pode, mas, repito, teria que ser uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade significa dizer o Marlon aceitar jogar aqui no Brasil, voltar a defender o Fluminense por muito menos dinheiro. Ele quer, ele deseja, ele tem essa vontade de voltar ao Fluminense, mas se vai topar, aí eu tenho vontade, mas eu quero receber um salário muito alto, perto daquilo que eu... Aí, meu amigo, aí é outra situação. Torna tudo mais difícil e inviabiliza o negócio. Então depende muito mais dele do que propriamente do Fluminense. Tá? Em relação a reforços, é isso que eu posso passar para vocês. E para fechar um pacotão de reforços aí do Fluminense que tá E para fechar o pacotão de reforços que está chegando por aí, durante a gravação desse vídeo, eu consegui apurar aqui que o outro jogador, um meia, que está vindo para reforçar o time é Danielzinho, ex-jogador do Flu, também de Xerém, mais um ex-Flu retornando para vestir a camisa tricolor. Ele vai rescindir o contrato lá com o Bahia e assinar com o Fluminense em definitivo nos próximos dias. A tendência é essa. Ele perdeu um pouco de espaço recentemente lá no Bahia, contra o Fluminense, inclusive ele entrou no segundo tempo e entrou bem, por sinal, entrou fazendo um bom jogo. E aí vamos olhar aqui rapidinho para ver os números do Danielzinho nessa temporada e na temporada passada também. Ele tem 23 jogos, não são poucos jogos, mas aqui, ó, muitas vezes ele não foi utilizado, entrando no segundo tempo, mas na primeira parte da temporada ele foi titular. Durante alguns jogos, alternou jogos como titular e como reserva. Se eu não estou enganado, em 2022 ele teve uma sequência maior.
52 jogos, olha só. Titular absoluto do time no ano passado. Mas a campanha que o Bahia estava na Série B, né? Evidentemente era um time muito mais fraco. Então o Danielzinho volta para vestir a camisa do Fluminense. Os últimos detalhes estão sendo acertados entre os clubes, porque ele precisa assinar a rescisão de contrato lá no Bahia. Ele está desde 2020 lá, ele tem contrato até o final do ano, então ele precisa rescindir para poder chegar de forma antecipada aqui o Fluminense em definitivo. Com isso, a gente tem bem desenhado já o elenco se fechando. O meia fecha aí a conta, né? Chega o Danielzinho e chega Léo Fernandes. Pro ataque, Johnny Gonzalez chegando. Para a zaga, tem o Antônio Carlos e essa questão do Marlon que eu trouxe aqui para vocês. Então, fora isso, só uma grande oportunidade de mercado. A princípio, o elenco está caminhando para se fechar antes mesmo da janela de transferência se abrir oficialmente. Então, a partir do dia 3, o Fluminense vai poder inscrever os jogadores, caso as negociações sejam devidamente concluídas, e aí, portanto, fechar o elenco para a próxima temporada. Então, assim, sinceramente, sobre o Danielzinho, eu acho que é um jogador que, para elenco, ele pode acrescentar. É um jogador que tecnicamente é qualificado. Foi muito bem com o Diniz de 2019, mais um jogador que esteve com o Diniz de 2019 e foi muito bem. Um jogador que o Diniz utilizou muito naquela oportunidade e que é muito adepto e que vai se adaptar muito fácil ao estilo dele, porque combina. Não é um jogador físico, é um jogador técnico. E que nesse estilo de jogo eu acho que ele pode contribuir para ser mais uma opção de elenco. Chegando de graça, eu não acho um absurdo. Eu acho muito melhor do que a contratação do Johnny Gonzalez. Na minha visão, pelo menos. Acho que é um jogador que tende a acrescentar mais, que tende a ser uma opção mais qualificada, porque acho que tecnicamente ele tende a agregar. E se encaixa muito bem com o Diniz. Pelo menos essa é a visão que eu tenho do Danielzinho, que ano passado teve uma sequência muito grande, esse ano não é titular do Bahia, mas mudou o treinador também, enfim, houve algumas mudanças, ele não se encaixou muito bem por lá, e agora ele vai ter a oportunidade de voltar a vestir a camisa do Fluminense. Não sei o que vocês acham, quero ouvir a opinião de vocês, deixa aí seu like, seu comentário, e se inscreva aqui no canal. Tamo junto.